Como você está? Tudo bem com você? Mais uma semana, uma segunda-feira, e que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva. Tudo aquilo que você fizer, o favor do Senhor esteja na tua vida, a bênção do Senhor esteja na sua vida e você prospere grandemente em nome de Jesus. Eu quero continuar lendo com você um pouquinho sobre a família de Abraão, Isaque, Jacó, e hoje eu quero falar com você a respeito de Agar, uma escrava egípcia e que estava totalmente interligada na vida de Abraão, Isaque e de Sara. Eu quero ler com você Gênesis 16. A história dela se divide em duas partes. Hoje eu vou ler um pedacinho, amanhã nós completamos para que a gente venha compreender o trabalhar do Senhor na vida de Agar. A palavra nos diz assim, Gênesis 16: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando aconteceu isso, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Quero só fazer um adendo, já a gente continua lendo. O Senhor apareceu a primeira vez a Abraão e ele chamou Abraão para sair daquele local que ele estava e falou para Abraão que ele faria de Abraão uma grande nação, que por meio de Abraão todos os povos, todas as nações da terra seriam abençoadas. E num outro momento, o Senhor vem, aparece novamente a Abraão e faz a promessa a Abraão que tornaria os descendentes dele como o pó da terra. Os descendentes dele seria como a areia do mar, de tão grande que seria. Num terceiro momento, uma outra ocasião, o Senhor fala para Abraão: olhe para as estrelas dos céus e vê se pode contá-las. Eu farei a sua descendência como as estrelas dos céus. E em meio a tudo isso, o tempo passou. Nós falamos aqui de 10 anos, né? 10 anos se passaram, aquela promessa não havia acontecido. Acho que Sara, como era chamada ainda naquela época, Sarai, ela falou: já estou muito de idade, não tenho condições de dar um filho para o meu senhor, então pega a minha escrava, era comum naquela época. Ela resolveu tomar por conta dela, tomar a frente e fazer com que aquilo acontecesse, já que ela acho que sentia, isso não não diz na palavra, né? Mas uma mulher sente na responsabilidade de ter um filho, aquele filho seria honra para a vida dela, seria o cuidado no futuro. E ela vai e toma uma posição e coloca a serva, entrega a serva Agar para que Abraão tivesse filho com a serva dela. E ela constituiria família através daquele filho. E a palavra continua no versículo 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você, respondeu Abrão a Sarai. Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Agar se viu em meio a uma situação difícil. Primeiro foi dada para que tivesse filhos com o seu senhor. Na realidade, podia ser que ela tivesse tomado até como uma honra, né? Mas assim que ela se vê grávida, ela realmente se vê importante. Se vê tão importante que começa a desprezar aquela que era a senhora dela. Esqueceu que os dois eram senhores dela.
E quando Sara reclama a Abraão, ele fala: faça como você achar melhor, a serva é tua. Como é difícil as coisas que às vezes a gente, sem a direção do Senhor, coloca a mão para dar um jeitinho. Não, Deus não está agindo a meu favor, eu vou agir da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito, vai dar certo, eu vou conseguir aquilo que eu preciso. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque às vezes nós mesmos arrumamos problemas para nossa cabeça por não confiar no Senhor, por não consultar o Senhor, por não andar realmente na vontade dele, de acordo com o querer do Senhor, que nós venhamos prestar atenção nisso, para que nós não venhamos buscar problemas para as nossas vidas, mas que nós confiemos no Senhor, no trabalhar dele, porque ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus é um Deus presciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso amanhã, ele sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. Se nós descansarmos nele, se nós orarmos, buscarmos a sua face, clamarmos a ele, não ficarmos parados nem acomodados. Aquilo que nos cabe, nós fazemos, nós vamos à luta, mas existem coisas que nós precisamos aprender a confiar no Senhor, confiar que o Senhor faz aquilo que é melhor para as nossas vidas. As bênçãos do Senhor não nos causam dores, e muitas vezes aquilo que nós tentamos dar um jeitinho, depois tem as consequências. E isso foi o que aconteceu com Sara. Sara escolheu ter filhos através da serva, ela não esperou a mão do Senhor. Se o Senhor prometeu, se o Senhor te prometeu algo, espere, confie, o Senhor ele vai cumprir, ele vai te abençoar. Às vezes é difícil, porque nós olhamos aqui, já havia passado 10 anos, e quando nós vamos ver a história, quando no chamado de Abraão, ele tinha 75 anos quando ele vai sair da terra dele, e ele vai ter filhos quando ele está com 100 anos, aquele filho da promessa, não esse, né? Esse, quando nasce, ele está com 86 anos. Ainda demorou mais 14 anos para que os filhos viessem para o braço de Sara, mas isso vai ficar para outro momento. Vamos continuar vendo a história do Senhor, a história de Agar. Agar, ela não suporta ser tão maltratada por Sara e ela acaba fugindo. Ela devia estar uma pessoa para fugir, uma serva para fugir grávida, é porque a situação devia estar muito difícil. Versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ela Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-lahai. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Aqui o anjo do Senhor aparece para Agar. O anjo do Senhor, quando nós falamos do anjo do Senhor, nós estamos falando da presença de Deus. O anjo do Senhor aparece a Agar. Agar, uma serva.
Servos, escravos naquela época eram considerados propriedade dos seus senhores. Eles não eram tratados como objetos, mas eram tratados de forma impessoal. E algumas pessoas podem, de repente, falar por que o anjo pediu para que ela voltasse atrás. Nós vamos ver isso amanhã. Acompanhe a palavra do Senhor com você, comigo, e nós vamos estar entendendo um pouquinho mais sobre isso. O anjo do Senhor chega em Agar e fala para ela voltar. Sabe, o anjo do Senhor vem e fala com Agar. Se nós fôssemos de repente parar e falar, Senhor, mas eu sou tão pequenininho, o Senhor não fala comigo. Senhor, eu não sou ninguém para que o Senhor venha ao meu encontro. Sabe que nós precisamos para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor não olha para a posição, ele não está buscando pessoas importantes. Ele é Deus. Nós estamos aqui, nós fomos feitos por Ele, nós fomos feitos para adorá-lo, para glorificar o nome dEle. Então, assim, independente se somos pequenos, se somos grandes, o que o Senhor olha é um coração quebrantado, um coração voltado para Ele. Esse o Senhor está vendo, o Senhor se agrada. Aqui o Senhor vem e fala com uma serva egípcia. Ela que já devia ter tido experiências deles, dos seus senhores, falando com Deus. E ali ela naquela aflição, no meio daquela dificuldade toda, o anjo vem e fala com ela e fala que a descendência dela, dessa mulher, seria muito grande. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Olha que coisa maravilhosa, que honra para a vida dessa mulher que está fugindo da sua senhora, uma serva para chegar a fugir, é porque realmente algo está. Fugir grávida, né? Fugir já seria difícil, porque ela seria caçada, poderia ser caçada, e agora fugir grávida, sem ter nada que pudesse ser proteção para ela, então é porque realmente a situação estava muito difícil. Mas o Senhor vem e fala com ela, e ela fala: Tu és o Deus que me vê. Deus é aquele que me vê, e o Senhor realmente ele nos vê. O Senhor ele vê a Agar, ele vê a minha vida, ele vê a sua vida. Ele sabe tudo aquilo que você passa. Deus é um Deus que vê e um Deus que se importa. Apesar de ter milhares de pessoas no mundo, ele consegue nos enxergar individualmente, ele se importa com aquilo que nós passamos. Em Jó 34, 21, fala assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. O Senhor vê e o Senhor trabalha a nosso favor, ele trabalha de forma pessoal, individual na vida de cada um de nós. Ele olha para o nosso interior. Eu quero ler com você um pedacinho do Salmo 139, mas antes eu quero deixar para você um versículo de 1 Pedro 3,12, fala assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. O Senhor, ele te vê. O Senhor sabe aquilo que você enfrenta. Olha só, aqui no em Isaías, em Salmo 139, fala assim. Lá nós falamos que às vezes a gente não consegue entender, né? Como o Senhor, em meio a tantas pessoas, o Senhor consegue nos enxergar. E fala que tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não o posso atingir. E a palavra fala assim que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece quando nós deitamos, quando nós levantamos. Eu vou deixar para você ler em casa, Salmo 139, e amanhã nós continuaremos vendo essa palavra. Que o Senhor fique contigo, que o Senhor te abençoe. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor está te vendo. Descansa nele, o Senhor cuida de você.